Graça e paz a você, irmão, irmã, amigo, amiga que está participando dessa transmissão de estudo bíblico. É um prazer recebê-lo aqui. É um prazer de saber que mesmo à distância nós estamos juntos. Eu gostaria de convidar que você participasse desse tempo, esse tempo onde nós continuaremos a tentar esmiuçar um pouco do princípio e do caráter do discípulo, daquele que foi escolhido por Jesus para ser a imagem e semelhança do próprio Cristo, o Senhor de todas as coisas. E, queridos, é um prazer muito grande a gente poder refletir, repensar o nosso discipulado, repensar a nossa vida como cristãos, como verdadeiros cristãos, que pensando no Evangelho, que é a própria pessoa de Jesus Cristo. Lembrando que aquilo que nós já repetimos e falamos, que o Evangelho não é a absorção de apenas de comportamentos, de uma religiosidade, onde nós costumamos a fazer algumas coisas. O Evangelho é a pessoa de Cristo que molda o nosso comportamento, que molda a nossa forma de pensar, que molda e transforma a nossa mente, né, numa verdadeira metanoia, numa verdadeira mente renovada, onde nós passamos a desejar a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Eu te convido, a gente está terminando de pensar sobre esse tema, né? A felicidade segundo Jesus, ali nas bem-aventuranças, bem no começo do ministério de Jesus, com os seus discípulos, onde ele reúne multidão e os discípulos, e começando já para dizer que aqueles que o seguem são felizes porque são humildes, porque são mansos, porque choram, porque são puros de coração, porque são pacificadores, porque são misericordiosos. Esse é o caráter do cristão. E a semana passada nós vimos aí, já terminando esse estudo das bem-aventuranças, e nós dividimos em duas partes. Terminamos a semana passada a primeira parte e continuaremos hoje, quando Jesus fala que são felizes aqueles que são perseguidos, são felizes aqueles que sofrem por causa do nome dele. E nós pensamos na quarta-feira passada que parece que é um paradoxo, né? Como assim? Feliz aqueles que sofrem. E nós terminaremos esse estudo hoje. Eu gostaria que você abrisse o seu coração e que nós pensássemos juntos sobre essa palavra de Deus. Mas antes nós vamos orar. Eu gostaria que você que estivesse aí pudesse compartilhar com um amigo, com uma amiga, com umas pessoas que fazem parte aí da sua rede social, para que mais e mais pessoas possam também pensar, repensar sobre o que é seguir Jesus, o que é ser discípulo de Jesus, essa radicalidade de servir a Jesus, onde nós abrimos mãos de nós mesmos para seguir a Jesus. Não por nossa causa, mas porque fomos escolhidos para isso, para sermos discípulos do Senhor Jesus. Eu gostaria de orar, gostaria que você também, se puder, compartilhar, e você também que tiver um pedido de oração, para nós no final orarmos. Vai colocando à medida que nós vamos estudando, porque às vezes chega no final, a gente tem um pouco de delay na transmissão, um pouco de atraso na transmissão, e pode ser que seu pedido chegue depois que a gente termine com o amém, tá bom? Então você já pode fazer isso, o pessoal da técnica aqui vai me passar os nomes para que a gente possa orar no final, ok? Vamos orar, iniciando esse nosso estudo. Pai querido, eu quero louvar o teu nome pela tua bondade, pela tua misericórdia, por chegarmos até aqui e por sermos, ó Pai, termos sido alcançados pela graça do Senhor. Te louvo, Pai, por esta igreja tão preciosa aos teus olhos, cada irmão, cada irmã, que o Senhor enche o nosso coração de alegria. A todos os que estão ouvindo e participando dessa transmissão, que a tua paz, que a tua graça, que o teu amor esteja enchendo os nossos corações, a fim de, ó Pai, de que sejamos verdadeiramente enriquecidos pelo poder da sua palavra, enriquecidos, ó Pai, pelo poder, ó Pai, do seu chamado para nós como discípulos do Senhor. Te engrandecemos, te agradecemos, te louvamos por mais um dia de vida, porque o Senhor tem preservado a nossa vida, e eu te peço que o Senhor levante aqueles que estão desanimados, que estão cansados de estar em casa, aos nossos idosos, ó Pai, ó Deus, que o Senhor encha de ânimo, de paciência, porque isso vai passar, Pai, e que nós, cada um de nós estejamos, ó Pai, nos sentindo acolhidos pelo Senhor, o Senhor Criador de todas as coisas, e o Senhor, o nosso Redentor, o Senhor que participa do nosso sofrimento. Graças te damos, te bendizemos, te louvamos, te honramos, no nome precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui oramos. Amém, Senhor. Nós vamos ler, e você pode acompanhar aí
no seu smartphone ou na TV, o texto, né? O texto que é a base para o nosso estudo, né? Mateus capítulo 5, Evangelho de Mateus capítulo 5, versículos de 10 a 12, e Lucas 6, versículo 22. Ok? Então, gostaria que você acompanhasse, estará aí sendo reproduzido na sua tela. O texto diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, felizes, mais do que felizes, os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa, disse Jesus, vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai. Exultação aqui é um louvor em êxtase, porque grande é o vosso galardão, grande é o vosso presente nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Lucas 6, versículo 22. Diz assim: felizes, bem-aventurados sois, vocês, meus discípulos, minhas discípulas, quando os homens vos odiarem, quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Olha só o que Jesus está dizendo para nós. Que nós somos felizes quando somos perseguidos por causa da justiça. Que justiça? A nossa, de sermos bons, de sermos honestos, de fazermos as coisas certas? Não. Você vai lembrar que quando nós dissemos que bem-aventurados ou felizes aqueles que têm fome e sede de justiça porque são fartos, porque quando nós pensamos na justiça, nós pensamos na pessoa de Jesus Cristo. Bem-aventurados sois vós quando vocês são perseguidos por causa da pessoa de Jesus Cristo, por causa daquele que o chamou. Bem-aventurado quando as pessoas falarem mal da vossa reputação, quando as pessoas mentirem, disserem todo mal contra vocês, porque vocês são seguidores de Jesus Cristo. Regozijai-vos e exultai. É motivo de nós nos sentirmos felizes, é motivo de nós nos sentirmos alegres. A palavra de Deus diz ali em Atos que quando os irmãos foram perseguidos, eles se sentiram felizes por serem perseguidos por causa do nome, por causa de Jesus. Eles se sentiram, queridos, privilegiados por causa da pessoa de Jesus Cristo. Vimos a semana passada que nós podemos ser perseguidos porque, como crentes, a gente pode ser arrogante, a gente pode nos colocar num patamar maior do que os outros que são do mundo, dizendo, olha, eu não sou como esse, eu não sou como aquele. Não, nós não temos o que nos orgulhar, já vimos isso. Mas nós seremos perseguidos por causa do nome de Jesus. Porque viver como Jesus nos ensina aqui nas bem-aventuranças, naquilo que vem atrás, naquilo que vem antes desse final aqui, isso gera, queridos, em nós, um posicionamento diferente do mundo, do ideal do mundo. Porque nós falamos a semana passada de uma posição do John Stott a respeito das bem-aventuranças e a respeito de todo o Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, é que nós somos contraculturais, nós andamos na contramão do mundo. O próprio apóstolo João diz que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, nós andamos diferente. Por isso nós andamos na dependência de Jesus. Por isso nós andamos, e quando as pessoas nos olham, ou quando as pessoas nos veem, elas tinham de colocar e olhar em nós e fazer o seguinte conceito a nosso respeito. Ali vai uma pessoa diferente. Ali anda uma pessoa diferente.
Ela tem algo que eu não sei. E você talvez nunca nem falou que era cristão, nem falou que é seguidor de Jesus. Você simplesmente, pela sua postura, como você trata as pessoas, como você aborda as pessoas, o fato de como você dirige no trânsito, de como você sabe lidar com o sofrimento, de como você sabe lidar com o opositor, de como você sabe abrir mão das coisas de você mesmo, de como você e eu não nos orgulhamos por acharmos, porque recebemos salvação, somos melhores que os outros. As pessoas olharão em nós e farão o seguinte conceito de nós: ali vem uma pessoa diferente. E isso causa não elogio muitas vezes, vai causar problemas. Vai gerar problemas, vai gerar dificuldades. Não porque nós somos evangélicos, não porque nós somos presbiterianos, não porque nós somos assembleanos ou batistas, não porque nós participamos de uma congregação, mas porque nós carregamos, como o apóstolo Paulo diz em Gálatas, as marcas de Cristo Jesus. E isso vai trazer problema. Sabe por quê, meus amados? Quando vivemos assim, nós vivemos do Evangelho, lembrando, o Evangelho é a pessoa de Jesus, e nós vivemos para o Evangelho. E quando vivemos assim, o nosso foco do discipulado é fazer novos discípulos, é entrar no reino das trevas, para que as pessoas possam olhar a luz. E quando a gente entra no reino das trevas, Satanás vai levantar insultos da sua família, com seu filho, com a sua mãe, com seu pai, com seus amigos, dizendo: nossa, vivia entre nós, agora é o Bíblia, agora é o crentinho, agora ele só quer saber de Jesus, agora ele só quer saber desse evangelho, agora e nenhuma religião, nada causa maior torpor nas pessoas do que dizer assim: hoje eu creio que Jesus é meu Senhor. Isso dá problema, isso gera dificuldades. E Jesus está dizendo aqui: ei, meus discípulos, porque vocês são pobres de espírito, que eu coloquei isso em vocês, porque vocês não tinham nada, porque vocês são mansos, porque vocês são puros, porque vocês são misericordiosos, vocês serão perseguidos. Vivemos num tempo, queridos, principalmente da igreja brasileira, que a gente não sabe o que é isso. Na verdade, a igreja hoje tem recebido elogios da sociedade. Somos, segundo as estatísticas, mais de 40 milhões de cristãos no Brasil. A igreja hoje tem poder para eleger políticos. Muitos de nós estão sendo elogiados, colocados em patamares, em lugares onde talvez nunca fossem pensados. Nós temos total liberdade de fazermos essa transmissão, temos total liberdade de abrirmos os nossos templos a hora que nós quisermos. Mas temos lugares agora, nesse momento, que irmãos nossos estão pagando pelas suas próprias vidas, pelo fato de não abrirem mão do senhorio de Jesus Cristo. Na história da igreja, lembro-me da história de Policarpo. Policarpo, que viveu no período do Império Romano, um homem crente, um discípulo do Senhor. E chegaram para ele no império e fizeram com que ele negasse o nome de Jesus. E Policarpo disse assim: eu não vou negar o nome daquele que teve tanta misericórdia de um homem pecador como eu. Não vou negar. Meus amados, eles construíram um boi de bronze e colocaram Policarpo dentro desse boi. E colocaram um fogo, e Policarpo foi consumido lentamente dentro daquele boi de bronze. Mas Policarpo foi honrado pelo Senhor. Por quê? Porque ele não abriu mão do senhorio de Cristo. Ele não negou Jesus. Ele não disse não para Jesus. O próprio apóstolo Pedro, que negou Jesus por 3 vezes quando Jesus estava ali sendo julgado naquela madrugada. Pedro se escondeu. Olha, você era um deles. Não, eu nunca vi. Não, você fala como um deles, como aquele galileu. Não, eu não conheço tudo. Esse apóstolo Pedro, queridos, quando ele assumiu o verdadeiro discipulado em Jesus, Pedro, segundo a tradição, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Sabe por quê? Ele não se considerou merecedor a morrer como Jesus, em pé naquela cruz.
Felizes vocês são, meus amados. Felizes nós somos, disse Jesus. Não é o pastor Hélio que está dizendo isso, disse Jesus. Quando vocês assumem o meu senhorio, e por causa disso vocês serão perseguidos. Ao invés de ficarem tristes e se sentirem acuados, regozijem e exultem. Sabe por quê? O galardão nos céus é de vocês, porque grande é o vosso galardão nos céus. Semana passada, nós paramos numa tela e terminamos o nosso estudo quando Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 3, versículo 12, da segunda carta que ele escreve a Timóteo. Gente, queridos, nós falamos na semana passada, só para a gente relembrar, o apóstolo Paulo estava preso, o apóstolo Paulo estava sozinho, por causa do evangelho, ele estava prestes a morrer e morreu na cadeia, e ele reclama para Timóteo: olha, ninguém veio participar do meu julgamento. Um homem que foi discipulador, um homem que chega em Coríntios e diz: olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus, porque Paulo imitou Jesus e porque Paulo foi um discípulo radical. Paulo foi um dos maiores homens de toda a história, no sentido de assumir e de vestir essa camisa do discipulado. Precisamos aprender muito com esse apóstolo, precisamos aprender muito no evangelho com Jesus, como ele nos ensina, como ele andou, e precisamos aprender muito com os apóstolos, sobretudo do apóstolo Paulo, nas suas cartas, sofrimento, naufrágio, como esse homem apanhou, mas ele nunca desistiu do evangelho, ele nunca reclamou do evangelho. Ali em Filipos, a carta da alegria, ele diz: olha, aprendi a viver contente em qualquer situação. Olha, Deus tem me dado a oportunidade de aqui nessa cadeia eu poder abençoar toda a guarda pretoriana, e o evangelho tem chegado até eles. Imagine Paulo preso diante de 2 leões de chácara, homens fortes, romanos, ouvindo do evangelho da graça, e creio, queridos, que esses homens estavam dobrando os seus joelhos, se convertendo ao Senhor Jesus, e Paulo estava ali preso. Paulo vai dizer para a igreja de Filipos: não sofra por qualquer coisa, parem de ficar ansiosos por qualquer coisa, alegrem-se, regozijem-se no Senhor, alegrai-vos no Senhor. E ele vai dizer outra vez: digo, alegrai-vos. E Paulo está preso agora, aqui, na sua última prisão, sozinho, naquela masmorra. Paulo está dizendo que eu já vou passar pelo estado de libação, meu sangue vai ser derramado. Mas Paulo diz para Timóteo assim: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. De fato, todos os que desejam viver, olha só, piedosamente, numa vida apegada a Jesus, numa vida santa, numa vida consagrada, numa vida que conecta e que exibe a graça de Jesus, todos esses vão ser perseguidos. Essa é a mensagem do evangelho. Falamos na semana passada, queridos, que hoje o que tem sido pregado é um evangelho adocicado, um evangelho palatável, onde nós muitas vezes erramos dizendo: vem para Jesus e seus problemas acabaram, vem para Jesus e você vai ter consolo eterno, vem, e teremos mesmo, mas no meio de tribulações, no meio de perseguições. O que tem sido pregado, queridos, é que o evangelho vai te fazer rico, o evangelho vai te fazer renomado, o evangelho vai te deixar o teu nome famoso, teu nome grande. Essa não é a verdade do discipulado. A verdade do discipulado é que nós sofreremos por causa do nome de Jesus. E ninguém aqui também, queridos, está querendo vender uma ideia masoquista. Não, então quanto mais a gente sofrer, melhor é. Não, mas o crente precisa estar preparado para que o seu nome seja jogado no lixo, para que a sua reputação seja jogada no lixo, para que tudo que ele é seja muitas vezes tirado dele. Ele tem que estar preparado para isso, porque foi assim na história, e nós não sabemos se nós vamos passar por isso na nossa geração. E se passarmos, que nós não nos enganemos, olhemos para o evangelho de Jesus, onde os apóstolos, olhemos para a história da igreja, onde os pais da igreja, onde homens no passado sofreram terríveis perseguições fora da igreja, inclusive dentro da igreja.
em lugares onde a religiosidade, a tradição era tão forte que viver o discipulado de Jesus era incomodar aqueles que readaptaram o evangelho de Jesus para aquilo que eles acharam ser melhor, ser mais seguro, ser mais tranquilo. Se nós na igreja brasileira hoje não estamos passando por isso, dê glórias a Deus. Porque nós hoje temos a oportunidade de escancararmos a pregação do evangelho. De abordarmos por todos os cantos, através da internet, através da conversa no WhatsApp, de grupos no WhatsApp, através do relacionamento com a minha amiga de academia, com o meu amigo de escola, de faculdade, com aquela pessoa que limpa a minha casa, que passa as nossas roupas. Queridos, nós temos um privilégio. A grande questão é que quando a igreja começa a abrir a boca para falar da glória de Cristo, do senhorio de Cristo, ela será retaliada. Provavelmente não passamos por dificuldades, porque temos guardado em nós e para nós esse evangelho. E vivemos numa sociedade interna, né? Cada denominação dentro da sua própria sociedade interna, onde ali nos abraçamos, de vez em quando tem umas rusgas aqui, a gente se resolve, mas somos um pequeno povo muito feliz, e aí ninguém nos incomoda. Mas quando começamos a viver esse discipulado, e abrimos a nossa boca, e começamos a entrar neste mundo para fazer discípulos e discípulas de Jesus, certamente seremos perseguidos. Certamente, alguma coisa, alguma retaliação vai se levantar. Porque a pregação do evangelho é a possibilidade de pessoas saírem do reino das trevas. E nós, como filhos e filhas de Deus, discípulos e discípulos de Jesus, temos essa autoridade no mundo. E isso pode causar em nós muito problema, muita tribulação e muito sofrimento. Olha o que diz Hebreus 11:33. O escritor do Hebreus diz o seguinte. Ele está falando dos heróis da fé. Ele está falando de pessoas, e mais pessoas, que entregaram as suas vidas, que doaram as suas vidas, que colocaram as suas vidas numa radicalidade de servir a Jesus, de servir a Deus com todo amor. Olha só o que diz aqui o versículo 33 a 38. Os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza, esses discípulos e discípulas tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Essa primeira parte aqui, nós vemos um triunfalismo muito grande, né? Bocas de leões fechadas, reinos conquistados. A gente pode lembrar de homens como Daniel, né? Como Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha, vencendo leões, né? Apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, tiraram da fraqueza a força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram uma fuga nos exércitos estrangeiros. Até mulheres, pela ressurreição, receberam seus filhos de volta, os mortos de volta. Alguns deles foram torturados, alguns deles se recusaram a ser libertados, negando o nome de Jesus, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão. Apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, sem casa, sem comida, sem ter para onde ir. Vestido de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e pelos montes, pelas cavernas e pelas grutas. Todos estes
receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido, Jesus. O texto continua dizendo que nós, sem eles, não seríamos, ou eles sem nós não seríamos aperfeiçoados, porque Jesus nasceu na plenitude dos tempos, mas eles abriram mão das suas próprias vidas. E vemos que no próprio Novo Testamento, por que esse texto está sendo escrito, queridos? Porque no tempo ali que foi escrito essa carta aos Hebreus, a igreja estava dispersa. Esses homens, essas mulheres, famílias inteiras, por causa do nome de Jesus, estavam espalhados, sem casa, morrendo por causa do nome de Cristo. Sabe o que estava acontecendo, amados? Eles estavam querendo desistir. E o escritor vai lembrar da história. O escritor vai lembrar da história antiga e vai lembrar da história recente, porque muitos deles foram cerrados ao meio. Muito daquela própria geração ali sofreu, como Estevão. A igreja foi espalhada. A história diz, queridos, que há muitos ali no Coliseu de Roma foram mortos sendo comidos por feras. Só que, ao passar do tempo, porque é verdade, é tanto sofrimento que nós não damos conta desse sofrimento. E a igreja estava tentando desistir, voltar para trás, voltar para um tempo de religiosidade, porque aquilo estava causando danos, mães vendo seus filhos mortos. Mas aqui o escritor diz, olha, o mundo não era digno deles, porque eles não abriram mão do senhorio, eles não abriram mão do discipulado e foram até o fim e perseveraram até o fim. Olhando para Jesus, quem era Jesus? Quem foi Jesus na história? No tempo que ele viveu aqui, como homem, como eu e você. Jesus 100% Deus, mas Jesus 100% homem. Que sofreu, que chorou, que teve um tempo de depressão, de tristeza profunda. Que se uniu a pessoas, que sentiu a dor das pessoas. Quem era Jesus? Jesus era um homem excelente. Excelente em tudo. Ninguém consegue achar um erro em Jesus, apesar dos fariseus dizendo, esse aqui cura pelo poder do Beelzebu, esse é um embusteiro, esse é um mentiroso, olha, ele está se arrogando de ser filho de Deus, porque Jesus dissera para aqueles homens ali no capítulo 7 de João, que antes de Moisés eu sou, e eles não se conformam. Como assim? Esse homem é filho de José, esse homem nasceu em Nazaré, uma cidade pobre, vem aqui falar um monte de heresia para nós, queridos, mas ninguém podia falar um quê de Jesus? Porque em Jesus não residia a natureza pecaminosa. Jesus era um homem excelente. Jesus era um homem de absoluta retidão. Por mais que muitos de nós queiramos dizer que nós somos diferentes de um de outro, quem de nós pode dizer, eu sou reto em todos os caminhos, meus caminhos são justos, são puros, eu sou impecável? Essa é uma das maiores mentiras que nós temos a respeito de nós mesmos. Quando nós estudamos Bem-aventurados os puros de coração, lembro que uma das coisas que nós falamos aqui é que, porque nós somos limpos de coração, nós não precisamos mais nos orgulhar. E nem de ser hipócrita, porque continuamos sendo pecadores, não escravos do pecado, mas somos pecadores. Quem no momento ou outro não pensa maliciosamente? Quem de nós não tem os seus preconceitos? Quem de nós pode se arrogar de uma profunda e absoluta retidão? Jesus, o homem perfeito. É por isso que a nossa fé, queridos, não é na prática de leis e de regras. A nossa fé está atrelada e alicerçada nos méritos da retidão do homem reto, 100% reto, a pessoa de Jesus. Nem Daniel, nem Jó, nem o próprio José foram retos. Tão retos como Jesus. Foram homens tão pecadores quanto nós. A própria Maria, que foi mãe de Jesus, Maria vai dizer, olha,
Minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Maria precisou de que o próprio Cristo morresse por ela para perdoar os seus pecados. Não há. Por isso que a palavra de Deus diz lá em Timóteo, queridos, que não há outro intercessor entre nós e Deus. É Cristo, o homem em Cristo Jesus, perfeito, reto, que pagou as nossas dívidas. Jesus era verdadeiro, Jesus era gentil, Jesus era perfeito, Jesus era manso. Enquanto na cultura e nos tempos de Jesus, ali no contexto que Jesus esteve aqui, há um pouco mais de 2000 anos atrás, os fariseus se satisfaziam na religiosidade deles, no excesso de conhecimento, os escribas, os essênios, cada um se orgulhando de pensar mais a respeito sobre Jesus, os saduceus, homens da lei, homens bem estudados, homens que interpretavam bem a lei, homens que exageravam na prática da lei, onde a lei obrigava a se fazer um jejum por ano, e os fariseus faziam 2 por semana. Todos aqueles que viam esses fariseus ali naquele contexto aplaudiam os fariseus. O que é que Jesus diz? Vocês já receberam recompensa. Vocês não precisam mais nada. Vocês se acham bons demais. Mas aqueles homens, queridos, saqueavam a casa das viúvas. Aqueles homens humilhavam os pobres. Aqueles homens tratavam as pessoas com preconceito porque eles batiam no peito. Eles batiam no peito dizendo, olha, nós não somos como os demais. Aqueles homens, eles colocam uma mulher que estava assim, em franco adultério, e colocam ali como juízes daquela mulher, e eles ali interpelando Jesus. E agora, o que a gente faz com essa mulher? Apedreja? Porque a lei manda apedrejar. O problema, queridos, é que quem adultera com outra pessoa. Eles não levaram um camarada ali. Eles queriam pegar Jesus. Jesus, muito sabiamente, dizendo que não tem pecado, atire a primeira pedra. Eles saíram, todos nós conhecemos essa história. E quando Jesus chega para aquela mulher, ele diz, ei, cadê os seus acusadores? Vai, não pecas mais. Que graça é essa? Aquela mulher ali estava no meu e no seu lugar. E os fariseus, eles se achavam o máximo. E quando Jesus... Interessante porque eles faziam perguntas, Jesus tinha uma dialética muito interessante, porque ele respondia as perguntas dos fariseus, perguntando para eles. E eles se enrolavam. Jesus conhecia o coração daqueles homens. E por causa da retidão de Jesus, por causa da santidade de Jesus, por causa da mansidão de Jesus, por causa da graça de Jesus, do amor de Jesus, sentando na mesa com pecadores e pecadoras, gente que estava em tudo quanto é lugar, realmente merecedor, gente bêbada, gente adulta, ladrões, e Jesus se sentava com eles, e Jesus conversava com eles, havia um olhar de amor para com aquelas pessoas. Aquele homem Zaqueu, um ladrão da sociedade, um publicano, Jesus vai, Zaqueu, eu quero ir lá na sua casa. O resultado de tudo isso, queridos, é que Zaqueu se arrependeu profundamente dos seus pecados. E no mesmo contexto está aquele jovem rico. Ei, Jesus, bom homem, o que farei para herdar a vida eterna? Antes de Jesus encontrar com Zaqueu. E aquele homem se arroga dizendo, Senhor, eu conheço os mandamentos desde pequeno. Oh, parabéns. Agora faz uma coisa, vai, vende tudo que tens e segue-me. Aquele homem saiu revoltado, ele saiu triste, porque ele achava que a simples prática das regras da lei autorizavam-no de ele continuar tendo os ídolos no seu coração, de ele continuar sendo avarento, olhando para suas riquezas e querendo adquirir mais e seguir Jesus. Está tudo certo, desde que eu sei as leis de cor, desde que eu sei tudo bonitinho, e observo isso desde que eu fui criado na igreja. Conheço tudo de igreja, conheço tudo de pastores, conheço tudo de confissão de fé, conheço tudo de constituição. Queridos, isso não leva nada a ninguém, a lugar nenhum. E por que Jesus amou? Porque Jesus não teve preconceito. Porque Jesus, que era tão puro, conseguia tocar em pessoas impuras, leprosos, endemoniados, coxos,
Pessoas que eram escória da sociedade. Era inevitável não seguir Jesus. Eu fico pensando nas mulheres daquela época, como elas não iam seguir Jesus. Um bando de homens brutos que nem conversavam com as suas esposas na cultura. E Jesus senta com essas mulheres e conversa. Mulheres ricas que seguem Jesus, financiam o ministério de Jesus. Saem das suas casas, vão para Jerusalém na última semana de Jesus. Estão ali na porta daquela pedra da morte de Jesus. E a elas é dado o privilégio ainda, queridos, de receber a notícia em primeira mão de que Jesus havia sido ressuscitado. Olha só, queridos. Como não amar Jesus? Só que isso trouxe dificuldades para Jesus. Trouxe problemas para Jesus. Viver dessa forma numa sociedade egoísta. Viver de uma forma onde o nosso prazer está em servir Jesus, numa sociedade hedonista que vai nos insistir a ter prazer, vai vender o prazer como tendo coisas e coisas sobre coisas, e onde nós vamos ficar satisfeitos apenas de ter o que vestir e comer, e sendo sustentado, tendo a nossa casa, seja ela simples, seja ela boa, sabendo que tudo vem de Jesus, a nossa capacidade, a nossa inteligência, o nosso poder de administrar e tudo mais, vem do Senhor, e louvando a Deus, sendo generosos, devolvendo para as pessoas, hospedando as pessoas, emprestando aquilo que nós temos, dando aquilo que nós temos, abrindo mão de sermos egoístas e idólatras das coisas que temos. Isso gera problema. Como assim, meu irmão? Como assim, minha irmã? As pessoas vão te considerar um louco, as pessoas vão te considerar um trouxa. Olha a radicalidade do Evangelho. O que acontece quando nós olhamos para Jesus, vemos que Jesus sofreu por viver na contramão da sociedade e na contramão da religião. Porque os religiosos, eles adoravam a tradição, mas o coração deles estava longe, e muito longe do padrão divino de ser. Mas eles faziam tudo certinho. Eles davam o dízimo do endo, do cominho. Mas saqueavam as viúvas. Que eles odiavam no coração. Eles adulteravam no coração. Eles juravam, mas o sim, sim, não, não, eles não tinham. Eram desonestos com as suas palavras. E Jesus, que viveu dessa forma, ele sofreu, queridos, por viver na contramão. E num contexto onde nós vivemos, é tão interessante que eu estava refletindo com a minha esposa, né, que hoje está tudo fechado. Né? Na segunda-feira estivemos em São Paulo e passamos pela região das 25 de março, tudo vazio, as lojas todas fechadas. Nós que vivíamos ansiosos, puxa vida, preciso comprar uma roupa nova e tudo, os shoppings estão fechados. Esse período nós precisamos, está tão interessante que nós estamos aprendendo a viver com menos, com o dia a dia, em comer, se sustentar, em termos da nossa casinha, sem precisar de muita coisa. Os últimos feriados, as estradas vazias, as pessoas tiveram que ficar nas suas casas, tudo muito mais simples, tudo voltando para aquilo que deveria ser, descomplicando a vida, onde menos é mais, menos pompa, menos sonhos de consumo, e mais relacionamentos, mais proximidade com aqueles que fazem parte das nossas vidas. Jesus sofreu, queridos, porque ele viveu nessa contramão. Alguém diz: Senhor, eu quero te seguir. Jesus: é verdade, você quer me seguir? O Filho do Homem não tem nem onde recostar a sua cabeça. Jesus, queridos, aqui nessa terra poderia ter a maior mansão da Galileia. Jesus perdeu tempo com isso não. Por quê? Porque ele é Senhor de todo, do melhor. Ele não é Senhor de quinquilharias. Ele é Senhor de coisas grandes. E ele andou na contramão da história, da sociedade e, pasmem, da religião.
daqueles que se achavam merecedores, filhos de Moisés, filhos de Abraão. Porque Jesus viveu esse evangelho de forma diferente. Não apenas obedecendo regras aparentes, mas Jesus tinha no seu coração as tábuas da lei de Deus gravadas no seu coração, que a partir daí desaguava em amor, em prática, em relacionamento, em abraço. Isso trouxe problema para Jesus. Por quê? Porque a multidão estava indo atrás de Jesus. Os fariseus estavam perdendo audiência. Mas a multidão também estava interessada no que Jesus tinha para dar. Porque para andar diante daquilo que Jesus andou e disse que se vocês quiserem me seguir vai ter que ser assim, a multidão também não quis pagar esse preço. Olha o que diz Isaías 42, versículo 3. Ele não esmagará a cana quebrada. Ele não apagará a cana torcida que fumega, que pega fogo. Em verdade, ele promulgará o direito. Jesus não veio para arrasar, Jesus não veio para acabar, Jesus não veio para destruir. Jesus veio para promulgar, ou seja, aquilo que é direito, aquilo que é justo, aquilo que é reto. E por causa disso, Jesus sofreu. A razão da perseguição dos discípulos de Jesus, dos crentes, mas quando eu digo crentes aqui, é aqueles que são discípulos e discípulos de Jesus, que entendem que são felizes por receberem de Jesus esse caráter que Jesus plantou em nós, forjou em nós. Os crentes são diferentes das outras pessoas, por quê? Eles têm anseios e valores diferentes. Quando Paulo diz, a minha pátria está nos céus, quando Paulo diz que ele quer mais de Jesus do que os títulos que ele tinha, Paulo não considera os títulos que ele tinha de filosofia, de doutorado, da faculdade, dele ter estudado aos pés de Gamaliel. Ele diz, para mim, isso tudo é refúgio. Eu quero conhecer mais. A minha ambição é mais de Cristo em minha vida. Eu estou rasgando os meus títulos, eu estou rasgando os meus diplomas, eu estou rasgando o meu bom nome que eu tinha no tempo do farisaísmo. Os crentes são diferentes, queridos, porque o anseio do crente é a volta de Jesus, é o reino de Jesus estabelecido. Os valores do crente não estão atrelados aqui. O valor do crente não está atrelado a um coração avarento, onde ele só quer ter, onde ele só quer ter, onde ele só quer ter, onde ele se satisfaz, onde ele coloca nas redes sociais o que conquistou, o que tem, o que é, o que não é. Não é isso o anseio de crente. O anseio de crente é totalmente diferente de tudo isso. O anseio do discípulo de Jesus é a glória de Deus. O cristão é diferente porque é por causa disso. O cristão sofre, queridos, porque o desejo dele não está atrelado às coisas aqui da terra. Aliás, Paulo vai dizer isso em Coríntios 15, que se a nossa esperança, a nossa expectativa se apega apenas às coisas deste mundo, nós somos os mais infelizes de todo mundo. Nós somos os mais infelizes dos homens. Por quê? Porque a terra só produz morte, só produz afastamento de Deus. Onde a nossa pátria que está no céu produz vida, produz desejo de ressurreição, produz desejo, queridos, de uma vida completa para todo sempre, num lugar onde não vai ter choro, onde não vai ter mais pecado, onde nós seremos, a nossa alma e o nosso corpo serão renovados, nós teremos uma vida plena. Esse é o anseio do cristão. Por isso, meus amados, mesmo sofrendo nesse período, tentar dentro de casa, não podendo sair, com medo desse vírus, nós ainda podemos nos alegrar no Senhor, porque temos uma pátria. Temos um céu onde não entrará vírus nenhum. O nosso anseio não está em consumir coisas. E aí eu penso, queridos, como é difícil a gente viver nessa dinâmica, né? Essa dinâmica humana, onde a humanidade precisa dessas coisas.
E numa dinâmica de discípulos de Jesus, onde o nosso desejo agora ele é mudado, como nós falamos aqui, citando Romanos 12, para a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Por isso o crente sofre. Ele sofre porque muitas vezes vão falar dele: ei, esse cara está perdendo tempo no mundo. Olha só, olha a condição dele. É tão interessante, queridos, que nós vamos ver comunidades muito simples, muito pobres, que são muito felizes. Quando você vê um irmão numa periferia, onde a casa dele é simples, você vai ver esse irmão saindo da sua casa, com suas crianças bem vestidas, indo para a igreja, adorando o Senhor, louvando o Senhor, apesar das circunstâncias. O mundo não entende que se você não tiver dinheiro, que se você não tiver bom emprego, se você não tiver a casa, se você não tiver o carro, você não pode ser feliz. Isso é mentira. Jesus, quando nós pensamos há 2 domingos atrás, ele vai dizer que a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Os nossos valores são diferentes. Os nossos anseios são diferentes. E se não são, queridos, deveria ser. A simples presença do crente incomoda o descrente. Estava conversando com alguém essa semana, ele falou: puxa vida, pastor, é interessante porque todo mundo sabe que eu sou cristão lá no meu trabalho. E quando eu chego lá, e antes, quando eu não era crente, quando eu não era cristão, a gente conversava sobre tudo, era muita bobagem e tudo. Quando eu chego, eles mudam a conversa. Não dá certo. Não dá essa conversa. Eles mesmos falam: vamos parar de conversar porque nosso amigo chegou, não cola bem, não cola. A gente contar essas piadas, a gente manusear algumas coisas aqui na internet, perto desse camarada, não cola. O posicionamento do crente, né, não é que ele exclui. E nem tem que excluir as pessoas. Não deve excluir as pessoas. Mas a presença dele incomoda. A presença é como se você fosse para um lugar muito limpo e, de repente, seus pés estão sujos, de barro. Você não tem coragem de entrar naquele lugar. A presença do cristão é a presença de um ambiente, mesmo que pecador, de um ambiente limpo, onde as pessoas têm dificuldade de conversar, onde as pessoas têm dificuldade de falar certas coisas. Você não precisa nem exigir. E é melhor que nem exija, porque eles percebem, porque elas percebem. Porque para Deus, olha só o que Paulo diz em 2 Coríntios 2, de 15 a 16. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, os que se perdem, é cheiro de morte para a morte. Mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. Olha o que Paulo vai dizer, queridos, que a nossa presença é um bom perfume de Cristo. A nossa presença, ela serve tanto para condenação, porque a nossa presença aqui é a presença de Cristo, que quer trazer salvação. E aqueles que não andam e não querem essa salvação, para nossa presença para eles é cheiro de morte. Mas para aqueles que têm vida, é cheiro de vida. É muito interessante isso. Quando você encontra alguém que é discípulo de Jesus que você nunca viu, as pessoas vão olhar: eu sabia que você era diferente. Não, eu sabia que você era crente. Eu sabia que você pelo seu comportamento, pela sua forma de agir, pela forma de você sentar no ônibus, pela forma de que você aborda as pessoas. Não, eu sabia que você tinha um quê diferente. É cheiro de vida. Mas também o cristão, que é perfume, é cheiro de morte. A nossa presença aqui é uma presença de salvação e de juízo. E por isso pode causar em nós sofrimento. Isso pode causar em nós retaliação. A justiça que as pessoas odeiam não é a nossa. É a justiça que você possui pelo fato de que você tem crescido no entendimento pelo que Jesus fez por você e fez para você.
Quanto mais nós vamos desenvolvendo na fé, quanto mais o velho homem vai dando espaço a esse novo homem, a essa nova criação que somos, quanto mais nós permitimos que o Espírito Santo transforme o nosso caráter, o nosso gênio, a nossa forma de tratar, de como a gente sabe lidar com o sofrimento, com as nossas pressões, depressões, opressões, como a gente sabe lidar com as coisas, confiando no Senhor, sabendo que a nossa fraqueza produz graça, produz misericórdia de Deus. Quando eu sou fraco, aí que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quanto mais nós nos humilhamos debaixo da mão de Cristo, mais nós sentimos a sua mão, mais nós sentimos que somos dependentes deles. Quanto mais nós estamos perto de Jesus, mais as pessoas que não têm Jesus, irão nos odiar. Não é possível. E nós não precisamos esconder que a gente tem problema, nós não precisamos esconder que temos dificuldade, não precisamos esconder que choramos, não precisamos esconder que de vez em quando a gente precisa de uma terapia, não precisamos esconder, mas a nossa visão de mundo, a nossa visão das coisas, ela está atrelada a outra dimensão, uma dimensão eterna. E quem é terráqueo, e quem é apenas deste mundo, desta terra, cuja esperança estão nas coisas conquistadas, para que ela tenha uma satisfação até o dia que morrer, ela não vai entender essa alegria, essa disposição, essa dependência do Senhor Jesus. Por isso, nós seremos odiados. Considere, e nós estamos indo para a parte final do nosso estudo. Não convém, ser crente é ser como Jesus. Se você é cristão, nós não podemos dizer que, mas é um padrão muito alto, pastor, ser como Jesus. É um padrão alto. E aí nós vamos precisar desenvolver a nossa fé. E aí nós vamos precisar trabalhar com a ajuda do Espírito Santo para sermos os braços, as mãos, os pés, a ação de graça, de misericórdia, a própria pessoa de Jesus aqui nessa terra. Então, ser cristão é ser como Jesus Cristo. E ninguém pode ser semelhante a Jesus se não nasceu do alto. Estamos refletindo sobre o caráter de Jesus porque o nascimento, o novo nascimento, a nova geração, lembra que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, lembre que o nosso desejo era só pecar, é só fazer o que é mal, é ser fofoqueiro, é ser intrigueiro, é arrumar encrenca com o marido, com a esposa, é ser controlador, controladora, é ser mesquinho, é ser avarento, ser avarenta. Quando Jesus entrou em nossas vidas e que colocou em nós e forjou em nós o seu caráter, começamos um processo de mudança em nossas vidas. O apóstolo Paulo vai dizer, creio que a partir do versículo 12 de Filipenses 2, que nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Se eu estou há 40 anos no Evangelho, sou o mesmo e não mudei, não é que tem alguma coisa errada, está tudo errado aí. A gente se desenvolve no trabalho, a gente não fica parado. Mesmo os idosos hoje estão aí com o smartphone, tem que aprender, tem que ter o aplicativo da Caixa, senão não recebe a ajuda emergencial do governo, tem que dar seus pulos aqui e ali. A palavra de Deus nos ensina que nós precisamos nos desenvolver na salvação. Fomos salvos. E agora entramos num processo de santificação, de crescimento, de desenvolvimento. Sai do estacionamento, meu irmão, minha irmã. Nós não fomos chamados para ficar estacionados. Mas eu venho à igreja, eu participo de tudo, eu sou líder, eu tenho tudo. Não é isso. Jesus não nos chamou para isso, meus amados. Tudo isso é muito bom para a gente, até para que a gente possa ter uma organização, fantástico, mas não, o Evangelho não é isto. Para isso, para que nós possamos ser discípulos de Jesus e crentes verdadeiramente, é preciso que a gente tenha nascido de novo, tenha nascido do alto, do Espírito Santo. Segundo, se você tentar imitar a Cristo, o mundo se
tornar como Ele. Né? A imitação aqui não é simplesmente você fazer algumas coisas. A imitação aqui tem o poder e a dimensão de sermos como Jesus. Isso não é utopia. Isso é a exigência de Cristo para aqueles que foram salvos e limpos pelo seu sangue. E se formos como Jesus, você sabe que o nosso ego estará sendo crucificado, que a nossa vontade está na cruz, que a nossa vontade agora, damos todo o direito da nossa vontade agora, trocamos a nossa vontade para que a vontade de Cristo prevaleça em nós. E se a vontade dele prevalecer em nós e fizermos tudo aquilo que Jesus fez, como ele amou, como ele... Queridos, nós vamos ser muito diferentes mesmo. Ser como ele. Não apenas falar a respeito dele. Não apenas admirarmos quem ele foi, mas sermos como ele. Falo de novo que nós precisamos conhecer o Jesus dos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João. Tem de visitar o evangelho. E as exigências de Jesus para os seus discípulos, que têm esse caráter, que são felizes por tudo que nós já vimos, é a exigência que os seus discípulos se pareçam, andem, pensem, trabalhem para ser como ele. Para que nos tornemos iguais a Cristo, temos de nos tornar luzes. E como luz, nós denunciamos as trevas. E por esse motivo, sempre quem anda nas trevas odiará a luz. Porque a presença da igreja aqui no mundo, no nosso bairro, a sua presença no seu trabalho, denuncia quem é corrupto, denuncia, você não precisa falar, mas a sua presença, a sua correção, o seu jeito de ser como Jesus, denuncia as trevas. Ah, mas é o crentão, olha lá, está pensando que é melhor do que todo mundo. Eu lembro-me, na década de 80, existia um jogador chamado Baltazar. E esse jogador era cristão. Ele foi um dos fundadores, junto com Alex Dias Ribeiro, do Atletas de Cristo. Né? Baltazar, João Leite, lembro-me de João Leite, goleiro do Atlético Mineiro. O João Leite, a cada jogo, ele dava uma Bíblia para o capitão do time. Naquele período, muitos jogadores se converteram, meninos muito sérios. Tá? E o Baltazar jogava no Grêmio e teve um jogo aqui no Morumbi, Grêmio e São Paulo. Um grande narrador que eu amava muito, da Rádio Globo, Osmar Santos, estava narrando, eu ouvindo em casa, no rádio. Né? Os jogos não eram transmitidos, a gente não tinha Premier Futebol Clube naquele tempo. E eu sei que a gente não vendo o jogo, e o narrador ele sempre exagera. Né? A bola passa a 4 metros do gol e diz que raspou a trave. Né? Quando a gente vai ver o tape, nada a ver. Né? E aí o Baltazar... teve uma jogada junto com o jogador, imprensou a bola, fez uma falta, coisa normal. O Osmar Santos começou a berrar, dizendo: Baltazar rasgou a Bíblia. Como pode ele ser um cristão, fazer o que ele fez? O que aconteceu com Baltazar? Ele jogou a Bíblia fora, um homem que se diz artilheiro de Deus. Depois nós fomos ver o tape. Foi uma das jogadas mais normais de um encontro normal. Foi uma falta leve. Mas porque o Baltazar era crente, nem falta ele podia fazer. Porque a vida dele denunciava as trevas. A vida dele denunciava o mau comportamento dos seus amigos. De todo um comportamento validado por toda a sociedade. A presença deles era uma presença onde, linkados com Cristo, causava problema para qualquer coisa que eles fizessem ou falassem. Ser crente e o fato de sermos cristãos, a nós não convém fazer qualquer coisa provocativa para que sejamos perseguidos. Nós vimos isso a semana passada.
né? A questão de se orgulhar, a questão de se achar melhor que os outros. E a gente tem visto com muita tristeza, queridos, homens que se dizem homens de Deus, representantes da igreja, indo para as redes sociais e batendo em homossexuais, em políticos, falando com ignorância, falando com estereótipos da vida das pessoas. É muito triste. Jesus nunca faria isso. Jesus até denunciava o pecado, sim. Mas a presença de Jesus era tão graciosa que as pessoas não tinham como não, pelo menos, pensarem sobre os seus pecados. Então nós não precisamos ser provocativos para dizermos que nós somos perseguidos, para dizermos que ninguém gosta da igreja, que ninguém gosta dos pastores. Basta-nos ser como Cristo para que as perseguições se tornem inevitáveis. Como eu disse lá um pouco tempo atrás, aqui, nós não estamos aqui dizendo que para nós considerarmos discípulos de Jesus, olha, a gente precisa apanhar, a gente precisa sair na rua, senão olha o pastor. Não é isso que eu estou dizendo. Vamos alegrar-nos em Deus dessa liberdade que nós temos, que vamos aproveitar esse tempo da liberdade. Vamos falar, vamos pregar, vamos anunciar, mas estamos indo por um caminho que ela será inevitável. Há tempos e tempos que nós temos um tempo de apaziguamento, há tempos e tempos que nós temos tempo de problemas sérios na igreja. Na igreja dos tempos do Hitler, Segunda Guerra Mundial, queridos, a igreja da Alemanha no domingo estava cantando Castelo Forte e na segunda-feira concordando com a morte dos judeus. Alguns poucos irmãos, Karl Barth, Dietrich Bonhoeffer, foram homens que lutaram contra Hitler. Bonhoeffer foi morto pela polícia de Hitler. Por quê? Porque ele não aceitava nada disso. E os cristãos, para não terem problema, para não serem perseguidos, eles estavam aplaudindo Hitler. Não, tem que matar judeu mesmo. Tem que acabar com essa escória da nossa sociedade alemã. E aqueles homens que disseram, não, nós vamos viver com Jesus, amando os judeus, amando os não alemães, vamos continuar lutando pela justiça, causou problemas para esses homens. E eles morreram. Foi descoberta pela polícia secreta alemã e foram mortos. Se estivermos sendo perseguidos por causa de Cristo e da justiça dele, temos neste fato a prova final de que somos crentes autênticos, de que somos mesmo cidadãos do reino dos céus. Na verdade, aqui que nós dissemos um pouco atrás, é que nós devemos estar preparados para quando vir dias difíceis, onde ou servimos ao mundo, ou servimos àquele que virá, o anticristo, que levará a todos a adorarem o diabo e a besta, como diz em Apocalipse. E se nós dissermos não, nós continuaremos adorando o nosso Senhor, servindo ao nosso Senhor. Isso trará, queridos, eu não sei o que será, mas trará dificuldades para os filhos de Deus. E nós precisamos prepararmos as nossas novas gerações para que nós continuemos amando a Cristo, apesar das circunstâncias que virão. Advertência. Ai de vós, quando todos vos louvarem. Esse é um texto de Lucas, eu esqueci de pôr o endereço aqui, viu, queridos? Porque assim procederam os seus pais com os falsos profetas. Se eu não me engano, é Lucas 6, 23 ou 24. Ai de vós, quando todos aplaudirem vocês. Porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Homens do passado, lá no Antigo Testamento, mataram os verdadeiros profetas do Senhor. Por quê? Os verdadeiros profetas, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós, Obadias, Abacuque, eles sofriam, queridos, porque eles estavam trazendo o povo de Deus para o centro da vontade de Deus. E esses homens, reis e o povo, estavam ouvindo os falsos profetas que só pregavam vitória, 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 mesmo que eles estivessem vivendo em pecado. E os profetas sofreram por anunciarem
a palavra de Deus, por anunciarem o desejo e a vontade de Deus, por receberem a voz de Deus e andarem na contramão da história. Essa série de estudos, e nessa série de estudos nós aprendemos a felicidade segundo Jesus. Uma felicidade que não está em nenhum livro de história, nenhum livro de autoajuda, mas é um livro que está no livro que é o desejo de Deus que vem do alto, que nos salvou sem merecermos e que colocou em nós o seu caráter. E por causa do caráter de Cristo, e por vivermos Jesus, a igreja dele, discípula dele, será perseguida. Eu faço aqui só uma reflexão que nós nos distraímos por muito tempo. Querendo ressignificar essa palavra de Jesus, nós começamos a dar valor às tradições. Começamos mais a falar sobre Jesus do que viver verdadeiramente esse discipulado. Creio, queridos, que esse é um tempo de nós refletirmos sobre. Lembra que eu disse aqui, não vão aplicar isso dizendo, nossa, você precisa ser mais feliz sendo isso, sendo isso, sendo isso. Não. Jesus já colocou essa felicidade em nós, já colocou esse caráter em nós. Nenhum dessas prerrogativas que Jesus colocou, como fazendo parte do nosso caráter, vieram através do nosso esforço e do nosso querer, vieram dos céus. Nós precisamos apenas agora refletirmos sobre essa realidade em nós e analisarmos e fazermos uma análise de quem verdadeiramente somos em Cristo Jesus. Terminando, gostaria de trazer aqui o texto de Filipenses 1, 27 e 29. O apóstolo Paulo diz assim para a igreja de Filipos: não importa o que aconteça, não importa se vocês vão ser beneficiados ou vão sofrer, é isso que Paulo está querendo dizer aqui. Exerçam a cidadania de vocês de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Não se intimidem. Se houver oposição à fé de vocês, porque vocês amam Jesus e são discípulos de Jesus, lutem. Olha só, Paulo está dizendo da importância da igreja, lutarmos unânimes, juntos. Por isso a importância de estarmos juntos, aprendendo, fazendo da igreja a nossa grande escola para o exercício da nossa fé e da nossa ação comunitária. Para eles quem? Aqueles que se opõem, isso é sinal de destruição. Mas para vocês é sinal de salvação. E isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Olha, marca isso, queridos. Porque muitas vezes a gente está feliz, olha, Senhor, muito obrigado, eu creio em Ti, o Senhor colocou essa fé, mas não é apenas esse privilégio de crermos no Senhor, inclusive de sofrermos como igreja, unânimes, por causa do nome de Jesus. Essa carta é a carta da felicidade, da alegria. Paulo entendeu o que é ser feliz. Paulo entendeu o que é esse caráter de Jesus Cristo. Ele está ensinando a igreja de Filipos, escrevendo essa carta da cadeia, dizendo, olha, exerçam a cidadania, vocês são cidadãos dos céus. Aliás, vocês têm dupla cidadania, cidadão daqui da terra, cumpra todas as coisas que vocês precisam cumprir aqui, mas vocês são cidadãos do céu. Cumpra com dignidade. Lutem unânimes. Não se preocupem, mas exerçam de maneira digna. Quer aconteça o que acontecer, permaneçam firmes nessa fé evangélica. Termino aqui desejando a você, desejando a nós, que oremos, que busquemos essa força no Senhor, essa força na palavra do Senhor, que desenvolvamos o nosso discipulado no Senhor,
que aproveitemos a oportunidade para orarmos, buscando a oportunidade de falarmos desse Jesus, de apontarmos, sim, queridos, e na pregação do Evangelho, o apontamento do pecado, o apontamento da consequência do pecado, mas também aquele que traz vida do alto, que traz uma solução para o pecado, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Bem-aventurados, felizes, sortudos, são os pobres de espírito, são os que choram, são os mansos, são os misericordiosos, são os pacificadores, são os misericordiosos, são os que sofrem por causa de Jesus. Felicidade é Jesus. Felicidade é esse caráter de Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que aprendamos, dia a dia, a viver nessa força do poder do Senhor em nós, para a honra e para a glória dele. E que cada um de nós examine a si mesmo, na condição de discípulo e de discípula de Jesus. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por você ter feito parte dessa transmissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te dê vida e que você viva plenamente essa felicidade em Cristo Jesus. Deus te abençoe e que a sua vida seja regada de graça, de amor e de um discipulado autêntico na pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Muito bom você estar conosco. Nós vamos orar, nós vamos buscar a nosso Deus. Tem aqui alguns pedidos de oração. Nós citaremos os pedidos aqui, que foram levados aqui na live. O Reginaldo pede oração para sua mãe. A mãe do Reginaldo não está passando muito bem. Está vivendo dias difíceis, de muita dor. Vamos orar pela mãe do Reginaldo, a Dona Maria, também pela Luci Barbosa, né? Pela irmã dela, a Cira, e por toda a sua família, né? Lembrando que a Cira trabalha no Hospital Guilherme Álvares, todas as pessoas que estão de frente aí para o Covid-19. Também nós vamos orar pelo Eduardo, pela Kelly, pela família. O Eduardo, nosso irmão, foi acometido pelo Covid-19, está no isolamento total em casa. A nossa irmã Kelly e o Luquinhas estão na casa do nosso irmão Luiz, dos seus pais, que nós oremos por ele. Estive conversando com ele, um momento difícil. Estejamos orando pelo Carlos, orando pelo irmão da Maria dos Anjos, oração pela amiga da Eliette, pela Ivonete, que está com câncer de mama, a cunhada do Edivaldo Silvestre. Oi, Edivaldo, Deus abençoe, querido. Saudade, meu irmão, que perdeu um filho com coronavírus. A Creuza agradece orações. O Alexandre, filho do Alfredo, foi operado hoje e passa bem. Continuar orando por ele pelo pós-operatório. E o Moisés pede pela irmã dele, a Débora, que está com muitas dores. Então nós vamos orar. Também, desculpem, pelo pastor e família, né, e todos os lares. Obrigado por pedirem essa oração por mim. Tamires, a amiga dela, Andressa, está com Covid-19. E ela também, a Andressa, perdeu a irmã por Covid-19, queridos. Tá, e orar pela mãe da Andressa, a Lindalva, tá? Então nós vamos fazer oração, nós vamos fazer oração por esses pedidos. Marque aí, né, onde você está no nosso grupo aqui, para que a gente possa orar, para que a gente possa buscar a Deus agora, por essas vidas, por essas famílias, e que Deus esteja nos abençoando. Vamos orar. Pai querido, eu te agradeço, Deus, pelo privilégio de sermos discípulos e discípulas do Senhor. Te agradeço pelo privilégio dessa transmissão. Muito obrigado. E agora nós viemos interceder aqui por essas vidas. Pai, quero colocar a mãe da vida da Dona Maria, a mãe do Reginaldo, nas tuas mãos. Pai de amor, esteja sobre a vida dela, Senhor. Tome a vida dela nas tuas mãos, ó Pai. Abrande o sofrimento dessa senhora, ó Pai, que tem sofrido
2 anos, ó Deus, com essa enfermidade tão ruim, tão terrível. Te coloco, ó Pai, para que o Senhor abrande. Nós entregamos a vida da Dona Maria nas Suas mãos, a vida dos seus filhos, ó Pai. Console essa família e que a Tua graça esteja, Senhor, ó Deus, alcançando esses corações. Ó Deus, te peço pela Lucy, abençoe a vida da Lucy, onde a Lucy estiver agora, pela vida da Cira, Senhor, ali, ó Deus, na linha de frente, no hospital. Guarde a vida dela, guarde a vida do Mateus, ó Pai, e que eles, ó Pai, sejam ricamente abençoados pelo Senhor. Também eu quero te orar, Pai, pela vida do Carlos Eduardo, pela Kelly, pelo Luquinhas, ó Deus. A Kelly, te agradeço por ela já ter passado por esse período, e agora pelo Carlos. Guarde o seu coração, guarde a sua mente, ó Deus, para que ele passe por isso, Senhor, sem maiores complicações. Nós entregamos a vida dele nas Tuas mãos, entregando, Senhor, a vida do irmão da Maria dos Anjos. Guarde essa vida, nós não o conhecemos, mas o Senhor sabe. Que estenda as Suas mãos sobre ele, Senhor, Sua mão de graça e de misericórdia, Pai. Abençoe também a Ivonete, Senhor, que está com câncer, ó Deus, o Senhor tem poder para curar, o Senhor tem poder, ó Pai, para tocar. O Senhor, ó Pai, é um Deus, ó Pai, de graça, de misericórdia. Abençoe a mente, o coração, Senhor, dessa vida da Ivonete. Guarde também o coração, Senhor, da Eliette, curando, ó Senhor, dessa enfermidade, dando alívio ao seu coração, curando da ansiedade, ó Deus. Livre, Senhor, de todo mal, para a glória do Senhor. Ó Deus, pedimos pelo Edivaldo, Senhor, que perdeu, ó Deus, o seu sobrinho, filho da sua cunhada, Pai. Ó Deus, traz o consolo, Deus, nesses dias tão difíceis que temos vivido, dias tão obscuros, ó Pai, que nós não sabemos, ó Deus, ainda a dimensão de tudo isso que está acontecendo, Pai. São tantas notícias, tantos desencontros, Pai, mas tanta gente perdendo seus filhos, ó Deus, as suas filhas. Quero interceder pela família do Ronaldo Lidório, pela sua mãe, que está muito enferma ali em Manaus, com Covid-19, por ele, Senhor, pela sua esposa e seus filhos, que estão se recuperando, Pai, que a Tua graça, o Teu poder vai sobre o seu filho ali, ó Deus, livrando, ó Pai, e curando desse mal, para a glória do Senhor, Pai. Ó Deus, queremos te agradecer também pela vida do Alexandre, pela cirurgia do Alexandre. Guarde o seu coração nessa pós-cirurgia, cuide da sua mente, Senhor, sobretudo, para que ele possa ter uma boa recuperação e possa, Senhor, ter a sua vida satisfeita, não por causa da cirurgia, mas que ele possa ter a vida satisfeita no Senhor, cuidando dele, do Alfredo, ao Pai, da sua esposa, Senhor, para que eles, ó Pai, possam ter os corações voltados para o Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Te oramos também pela vida da Débora, irmã do Moisés, ó Pai, guarde esse coração. Ó Deus, esteja intervindo ali nessa vida, Senhor, aliviando as suas dores, aliviando, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que tem incomodado o seu coração. E o Senhor é poderoso, Senhor, para curar. Ó Deus, abençoe essa vida no nome de Jesus, Pai. Também te oramos pelas nossas vidas, pela minha vida, pela vida da minha família, por todas as famílias dessa comunidade, da nossa igreja, todos aqueles que estão, Senhor, nos acompanhando aqui. Ó Deus, é tão triste, Senhor, ver a igreja, a nossa comunidade, o templo vazio, não ver as crianças correndo, não ter as nossas reuniões, não dar um abraço apertado em cada irmão, mas um tempo também necessário, nesses 60 dias que estamos afastados, de reconectarmos, de repensarmos a nossa vida como discípulos e discípulas do Senhor, de valorizarmos a nossa comunidade, de valorizarmos a Santa Ceia, de valorizarmos os cultos, os estudos bíblicos presenciais. Ó Deus, e que esse seja um tempo bom para a reflexão do Teu povo, Senhor. Cuide de nós e de cada irmão, de cada irmã. Abençoe, Senhor, a amiga da Andressa, a amiga da Tamires, a sua família que perdeu um ente querido, a mãe da Andressa também. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Traga o Teu consolo, traga vida, Senhor. Traga, Senhor, a cura, Senhor, para esse tempo que a gente está vivendo, Senhor. Por favor, nós estamos Te pedindo, Senhor, nós estamos Te implorando. Ó Deus, tenha misericórdia daqueles que estão perdendo seus empregos. Tenha misericórdia, Senhor, daqueles, ó Pai, que não tem mais o que comer nas suas casas. Ajude-nos, ó Pai, para que possamos detectar isso e o Senhor estenda as nossas mãos para abençoarmos essas pessoas naquilo que elas precisarem, naquilo que elas administrarem. Ajuda-nos, ó Pai, a sairmos de nós mesmos a fim de abençoarmos outras vidas. Graças Te damos, Te bendizemos, ó Deus, por esse privilégio. Graças Te damos pelos recursos que o Senhor nos tem dado para
para, ó Deus, podermos transmitir os nossos estudos, os cultos, e que, ó Pai, possam chegar a lugares longínquos e abençoar vidas e corações para a glória do Senhor. Te agradecemos por mais essa noite, te agradecemos pelo frio, pela chuva, te agradecemos, ó Pai, pelo carinho do Senhor, te agradecemos pela graça do Senhor, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as bênçãos e as consolações do Espírito Santo estejam sobre o seu povo, e sobre o seu povo permaneça desde agora e para todo sempre. Amém. Amém, Senhor.